parte do desenvolvimento do nosso movimento. O tema hoje não é moderno. O tema de hoje é um tema tradicional, sempre existente. Srila Prabhupada Ki Jai. Esse é o tema em sânscrito, que a tradução é essa: todas as glórias a Srila Prabhupada. E Srila Prabhupada saiu da Índia, muitos conhecem a história de Prabhupada por causa do livro editado pela BBT, que é a editora de Prabhupada em todos os países. Aqui também temos no Brasil o BBT português, que editou a biografia autorizada de Prabhupada. E essa biografia de Prabhupada é chamada de Srila Prabhupada Lilamrita. Lila significa atividade e Amrita significa néctar. Então Lilamrita é o néctar das atividades de Srila Prabhupada. Porque uma pessoa como Prabhupada, um mestre inteiramente puro e determinado a seguir a ordem de seu próprio mestre espiritual, vem a este mundo com um propósito específico. E Prabhupada veio com um propósito específico, que foi revelado a ele no momento que ele conheceu seu mestre espiritual, Bhaktisiddhanta Sarasvati, que disse para ele: vai para o Ocidente pregar nos países de língua inglesa. E ele fez exatamente isso. E saiu da Índia, rompendo tradições para os hindus. Uma delas é não deixar o Dhamma sagrado. E Prabhupada vivia em Vrindavana, a terra onde Krishna apareceu e viveu. Então, Prabhupada vivia nessa terra aí, traduzindo, estudando os livros, praticando a consciência de Krishna como uma pessoa muito simples, um sannyasi, um monge do mais alto nível social. Ele ocupava a esfera máxima da estratificação social de Vrindavana, que era aqueles que são sábios na ciência espiritual e que se dedicam a apresentar essa ciência espiritual para as pessoas em geral, dando exemplo pessoal. Então, Prabhupada ocupava esse nível. O mundo material é todo assim, né? Dividido em classes, dividido em grupos, e geralmente tem uma hierarquia vertical. Alguns são dominadores dos menos privilegiados em determinados níveis. Prabhupada estava no nível mais elevado e cuidava de todos os outros que não estavam nesse mesmo nível, ocupando-os no cantar do Mahamantra Hare Krishna e falando sobre Krishna. Ele escrevia artigos, publicava uma revista e saía para vender a revista, para distribuir a revista. Então ele viajava para as cidades maiores como Delhi, que é perto de Vrindavana, e com calor escaldante, já idoso, com calor escaldante, ele ia distribuir essas revistas, sempre pensando: quando eu terei um dinheirinho para comprar uma passagem para ir para o Ocidente. Até que ele descobriu que tinha uma empresa de carga, uma empresa marítima, de transporte marítimo, que era dirigido por uma senhora muito piedosa. E isso nos anos 60, tá? Dirigido por uma senhora muito piedosa que era hindu e que saberia reconhecer a classe dele, porque nesse tipo de estratificação que falamos em nível espiritual, às vezes a pessoa mais elevada só é reconhecida quando abre a boca e fala. Aí todos veem a diferença dos temas que ele trata e tudo. Então ele foi até essa senhora
Sumati Murarji, e então pediu uma passagem. E ela disse, não faça isso. O nosso navio tem, sim, um camarote para convidados, além da família do comandante, mas não vá para o Ocidente. O Ocidente é muito degradado. As pessoas ali comem carne, as pessoas têm hábitos muito diferentes dos nossos hábitos. Ninguém vai respeitá-lo. O senhor já está idoso, o senhor não deve ir para lá. Então ele disse, mas meu mestre espiritual me mandou. E ela disfarçou e não deu a passagem. Mas o tratou muito bem. E ele voltou e tentou de novo fazer o que ele estava fazendo, escrevia as revistas, imprimia em preto e branco o seu jornalzinho com tópicos transcendentais que as pessoas apreciavam. Na condição de um sannyasi idoso, as pessoas o respeitavam, então recebiam, compartilhavam mais centavos, paisas, no sistema monetário indiano, que é de rúpias. Então, paisas são centavos de uma rúpia. Então ele, assim, vendia aquilo e não dava para pagar o aluguel em um templo que ele vivia, que era o templo de Damodara, uma contribuição que ele dava no estilo aluguel, onde ele traduzia os livros. Ele já estava se preparando para vir, já trazendo o material, então ele já estava traduzindo diretamente do idioma original sânscrito que esses livros foram produzidos. Então, essa história é muito conhecida, né? Todos que chegam ao nosso movimento são estimulados a procurar conhecer Prabhupada, o nosso mestre. E para que conheçam, os devotos mais experientes sempre recomendo, adquira o livro Srila Prabhupada Lilamrita e comece a ler. São 6 volumes de uma biografia autorizada e você vai entender muito do que você está se propondo a conhecer. Isso quando a gente chega logo, já recebe essa informação, essa instrução. E vale a pena mesmo, porque o livro conta a vida dele e a vida dele totalmente inserida na missão da consciência de Krishna, nos revela muitos segredos que até hoje são segredos para nós, que podemos desvendar esses segredos à medida que temos alguma informação especial. Então, muitas vezes nós lemos em casa e chegamos na Associação dos Devotos e dizemos, isso me faz lembrar Prabhupada. Uma simples mridanga, como o Jagni está tocando agora, uma simples mridanga pode lembrar o que está escrito lá no Prabhupada Lilamrita, que quando o Prabhupada era um garoto, o pai dele ensinava ele a tocar mridanga. E quando ele, depois de toda essa fase com Sumati Murarji, ele de fato conseguiu chegar nos Estados Unidos e encomendou uma mridanga da Índia. Quando a mridanga chegou, eles moravam num prédio de alguns andares, que tinha um elevador. Então veio a notícia, a mridanga chegou, está na portaria. Então os devotos foram até o elevador, tocaram o sinal para chamar o elevador e ele desceu pelas escadas. E chegou lá, abriu a embalagem para ver se estava inteira, porque era de barro, muito frágil, e estava inteira. E ele começou a tocar, e os devotos desceram do elevador e já viram ele lá, já com a mridanga na mão. Isso está escrito no Prabhupada Lilamrita. Então, quando a gente vê, a gente pergunta, e essa mridanga é de barro também? E aí começa toda a desvendar os segredos da vida de Prabhupada já dentro da nossa própria prática diária, ou quinzenal, ou mensal, a depender do grupo que nós fazemos parte, da frequência com que esse grupo se reúne. Então, Prabhupada tentou a terceira vez, ele tentou 2 vezes, recebeu um não de Sumati Murarji. Na terceira vez, ele disse, na segunda ela disse, você vai morrer, a viagem é terrível, tem o Oceano Atlântico, tem uma parte
da travessia que é muito tumultuada, assim, tem a expressão, né, para o mar. E você pode ter um ataque no navio. E não deu a passagem a segunda vez. Na terceira vez, ele insistiu, então ela deu a passagem para ele, recomendou ele aos comandante, que se chamava Pandya. Então, recomendou a ele, e ele, o comandante, também hindu, estava viajando com a esposa, então o clima era um clima de aconchego mesmo. Recebeu o Prabhupada muito bem e acompanhou o Prabhupada em toda essa travessia, sempre perguntando se ele precisava de alguma coisa, e de fato, ao atravessar o Oceano Atlântico, ele teve um infarto, como previu a Sumati Murari. E ele, sem tratamento nenhum, simplesmente se rendeu a Krishna e conseguiu superar esse infarto. Mais adiante, dias depois, teve o segundo infarto. E também orou a Krishna: se é seu desejo, eu posso ir embora desse mundo. Mas se o senhor quiser que eu vá para a América, me deixe vivo. E Krishna curou ele mais uma vez, e ele conseguiu chegar até Boston, onde era o porto que desembarcava aquele navio. E ele entrou em contato com um amigo do amigo, com o filho do amigo do amigo. E o filho já era casado com uma americana, então já estava bem adaptado, ele, indiano, mas já estava bem adaptado à vida americana, American Way of Life. Já estava totalmente adaptado a esse sistema de vida americano. E mas ela era muito gentil, e ela disse que não sabia como tratá-lo. Depois ela foi entrevistada, e ela disse que não sabia como tratá-lo, mas via que ele era uma pessoa muito gentil e muito nobre. E Prabhupada interagiu com ela nos afazeres domésticos. Ele nunca tinha visto um aspirador de pó. E quando ele viu o aspirador de pó, ele ficou encantado e ela contou isso também na entrevista, que ele ficou muito encantado com o aspirador de pó. Ela disse que ele imitou como era que se varria na Índia, que é abaixado, a vassoura lá não é como a nossa, que tem um cabo comprido, tem um cabo curto. Então ele se abaixou para varrer com o cabo curto, para mostrar como era que se fazia na Índia. E ela contou tudo isso, não foi nem Prabhupada que contou. E também tem uma foto muito interessante que ela tinha um bebê de 1 ano começando a andar, e o bebê deu os primeiros passos vindo até Prabhupada. Então tem essa foto, Prabhupada todo sorrindo, assim, surpreso. Ele estava totalmente entregue ali a conviver com aquelas pessoas com as suas melhores qualidades, de acordo com a situação que as pessoas se encontravam. Mas, ao mesmo tempo, ele orava a Krishna e dizia: o que eu vou fazer aqui, no seio dessa família tão amável? O que eu vou fazer aqui? Essa cidade não é o lugar exato. Então ele ouviu falar de New York e foi. Nova York, foi para Nova York. Chegou em Nova York, não tinha o que fazer, não tinha contato nenhum. Ali em Boston ainda tinha um contato, mas lá não tinha nada. Então ele procurou uma academia de yoga de um famoso Radha Krishna e começou a conversar com ele. Ele não tinha o Bhagavad Gita traduzido, e ele começou a dar palestras na academia de yoga, lendo a tradução do livro de Radha Krishna, do próprio instrutor de yoga. E depois ele foi para a rua, para um parque, sentou embaixo de uma árvore e começou a tocar esse instrumento que eu toquei aqui agora, e a cantar. E os jovens estavam ali na rua e se aproximaram. Um já tinha ido à Índia, outro já tinha feito não sei o quê, e começaram ali, e ele tocava e cantava, e
as pessoas começaram a repetir, ele começou a ensinar Shravana Kirtana, dizer primeiro vocês escutam, depois vocês cantam, e aí começou, e eles se levantaram para dançar, porque o Kirtan pegou fogo, Prabhupada ali tocando, e aí eles se levantaram. Da outra vez alguém já trouxe um tambor comum e por aí foi. Você quer falar uma coisa? Ele fazia isso só com cactos? Só com cactos. Essa árvore hoje tem uma plaquinha, eu gosto sempre de dizer isso, eu acho o máximo isso. Nessa árvore hoje tem uma plaquinha que a prefeitura colocou dizendo: aqui começou o movimento Hare Krishna com a C Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Vocês podem ir lá e fazer uma foto junto dessa, fazer turismo transcendental. Vera e Bhaktidá podem ir lá em Nova York só para tirar uma selfie assim, né? Tá na hora de viajar, chegamos nessa idade, né, de fechar as portas da casa, no apartamento que seja, e botar o pé na rua para fazer turismo transcendental. E a Índia, a Índia nós vamos, né? Mas esses lugares onde Prabhupada foi, no México, por exemplo, eu sempre costumo ir ao México, tem um museu de Prabhupada, porque ele esteve lá. Então tem o quarto que ele usava, tem a cama que ele usava, tem os copos, tudo que ele usava, tudo lá. A gente entra lá e para cantar japa sente aquela atmosfera bacana, como a gente sente quando um altar, ou quando a gente sente quando se entrega a uma meditação de natureza espiritual. Essa vinda dele para a América foi mais ou menos que década? 65, o ano exatamente foi o ano 65. Ele tinha 70 anos. Tá? A idade da gente, né? Estamos nessa faixa. Então, Prabhupada começou um movimento assim, do nada, e foi se espalhando. Os devotos muito inexperientes iam para algum lugar e abriam algum templo. Aqui no Nordeste, quem veio abrir tinha 21 anos. Fez 22 anos aqui já, que é o pai de Jagni, meu irmão, de quem eu tenho muito orgulho. Vititra veio com 21, fez 22 anos já aqui, já com casa alugada, logo depois que Prabhupada deixou o planeta em 77. Ele saiu, faleceu em 77. E logo em seguida, Vititra foi para Recife para abrir um templo em condições muito parecidas com as de Prabhupada, porém com livros, com a sociedade reconhecida, registrada, com CNPJ, como ele fez, foi na delegacia e disse: olha, eu estou chegando aqui para abrir um templo, isso é um menino de 22 anos, né? Estou aqui para abrir um templo, faço parte dessa sociedade, e é uma sociedade religiosa, é o movimento Hare Krishna, que está espalhado pelo mundo inteiro, e agora vamos abrir aqui, ensinamos. Foi em toda a vizinhança, lá ele alugou uma casa, depois foi em cada vizinhança, levando docinhos e tal para cada vizinho e dizendo: somos vegetarianos, agora estamos aqui, vai aparecer muita gente, a gente vai receber essas pessoas e vamos crescer. Então, mas era um menino inexperiente, como todos. Foram para a Inglaterra, alguns inexperientes, mesmo considerando Nova York, saiu de Nova York para a Califórnia, em São Francisco, pessoas inexperientes para abrir. E assim foi. Eles não sabiam os detalhes de nada, estavam começando. Então é muito interessante conhecer a grande meta de Prabhupada em espalhar os santos nomes de Krishna e o movimento para a consciência de Krishna em todo o mundo. E com isso, ele trouxe também os festivais. Então, todas as glórias a Prabhupada, que trouxe os festivais para que nós, como manda o Bhakti Rasamrita Sindhu, um livro clássico
do século XVI, produzido por Rupa Goswami, que trata a ciência da devoção, a ciência de Bhakti. Então, esse livro nesse livro diz que nós devemos acompanhar o calendário védico dos festivais e realizar os festivais. Alguns dias de festivais nós fazemos jejum. Às vezes o jejum é até o meio-dia. Tem gente que faz só até a hora do café da manhã. Mas, em geral, o jejum vai até o meio-dia. E depois, alguns vão até o nascer da lua. E um deles vai até meia-noite. Então, do dia anterior até meia-noite, que é Janmastami. Então, Prabhupada trouxe a ciência de Bhakti Yoga fundamentada nos livros mais clássicos. E ele tinha tanta preocupação que esses livros chegassem até nós, que a mensagem dos livros chegasse até nós, que ele traduziu o Bhagavad Gita primeiro, o Bhagavad Gita, e esse Bhagavad Gita, ele deu um subtítulo, que é Como Ele É. Ele apresentou da maneira mais clássica. Ele apresentou o Bhagavad Gita com o texto original em sânscrito. Até hoje nós temos. É impressionante como o Prabhupada fez isso. Colocou no livro o texto com os caracteres Devanagaris do alfabeto sânscrito, depois transliterado para os caracteres latinos, depois tradução palavra por palavra, depois a tradução e, por fim, um significado hermenêutico para que a pessoa pudesse ler e entender dentro da linha Vaishnava do que estava sendo apresentado. Se ele fez o Bhagavad Gita, e quando ele começou a fazer o Bhagavata e se desenvolveu, ele percebeu que, traduzindo o Bhagavata, desenvolvendo a sociedade que já estava crescendo muito, ele podia não ter tempo de vida suficiente para concluir o Bhagavatam, que é uma enciclopédia de 18.000 estrofes, compostas em geral por 4 versos. Então, é muita coisa para ser traduzida. São 12 cantos, se for dividido em tomos, se for dividido por tema, são 12 cantos. E esses 12 cantos, alguns são maiores, que são divididos em vários tomos. E o 10º canto é o mais importante. Então, ele pensando, pode ser que eu não chegue lá. Na primeira oportunidade que ele teve de alguém de financiar a produção de um livro, que foi George Harrison, nosso ídolo, da nossa juventude, nosso ídolo dos Beatles, George Harrison, que até hoje ainda está por aí, não é? Depois você pode cantar aquela música dele. My Sweet Love, que foi feita para Krishna. Então, assim, quando Johnny Harrison se ofereceu para publicar um livro dele como doação, como presente, então Prabhupada produziu o livro de Krishna, que ele chamou de livro de Krishna, que é um livro escrito na forma de histórias como prosa, que ele tirou dos versos do Bhagavatam, traduziu e colocou em texto de histórias e fez uma trilogia, 3 tomos desse livro, que é o 10º canto do Srimad Bhagavatam. E de fato, quando entrou o ano 77, o Prabhupada piorou muito a sua saúde, e em novembro ele deixou esse mundo, ele faleceu sem ter concluído o 10º canto, mas já tendo deixado o livro de Krishna, porque ele tinha muito receio de que alguém lesse o 10º canto, que trata das atividades mais íntimas de Krishna. Krishna com seus pais, com seus amigos, com suas amigas, Krishna em Vrindavana. Então ele pensou, é aqui que essas pessoas, que o leitor comum pode se confundir,
pensando que Krishna é uma pessoa comum. Então eu tenho que produzir imediatamente. E produziu esse livro de Krishna. Da mesma forma, o Bhaktirasamrita Sindhu, ele, de Rupa Goswami, quando ele pensou que o Bhaktirasamrita Sindhu, a ciência da devoção, a ciência de Bhakti Yoga, ele podia não ter tempo de traduzir, então ele publicou o Néctar da Devoção, um resumo do Bhaktirasamrita Sindhu. E também, quando ele pensou que o Sri Chaitanya Charitamrita, que é a biografia de Chaitanya Mahaprabhu, que poderia trazer muita confusão para o movimento, muitos desvios filosóficos, especialmente o sarradismo, que é uma mistura do material com o espiritual, uma pessoa que quer viver bem com as duas experiências, né? A experiência material e a experiência espiritual. Quer juntar essas duas coisas. Não faz diferença dando prioridade ao espiritual. Quer viver essa experiência, que é o sarradismo. Um dos desvios que podem ocorrer e que ocorreram, pensando que isso poderia ocorrer, Prabhupada produziu o livro Ensinamentos do Senhor Chaitanya, que traz todo o resumo dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, a essência, o fundamento da filosofia de Chaitanya Mahaprabhu. Mas ele conseguiu terminar o Chaitanya Charitamrita e ele apresentou. Então temos os dois. Hoje em dia, o que nós podemos fazer? Primeiro lemos os ensinamentos do Senhor Chaitanya e depois lemos o Chaitanya Charitamrita, já sabendo do conteúdo e procurando entrar nos detalhes. É uma maravilha estudar os livros de Prabhupada, calar a boca e simplesmente ouvir os livros de Prabhupada é uma maravilha para todos nós. Buscar esse silêncio de repetir, de falar, de todas as coisas que acontecem nesse mundo e relatar tudo que vê, tudo que ouve, tudo que faz. E ao invés disso, fazer um mergulho super profundo na hora que a gente tem esse desejo de falar da vida de Krishna, de ouvir sobre a vida de Krishna, sobre os ensinamentos de Krishna, para poder falar sobre isso na hora exata. É uma maravilha, é um yoga, é uma disciplina que nós podemos fazer. E é que é recomendado, porque é muito recomendado que nós glorifiquemos a Krishna através dos seus santos nomes e de suas atividades. É muito importante fazer isso. Então, Prabhupada nos deu esses livros para que nós pudéssemos nos aprofundar. Então ele deu tudo. Deu tudo, saiu prematuramente. Todos nós sabemos que ele saiu prematuramente desse mundo. Foram só 12 anos desde que ele chegou em 65 a 77. Foram só 12 anos. E nesses 12 anos ele fez 11 voltas ao mundo, visitando todos os templos. Quando ele estava para chegar no Brasil, em 75, ele chegou na Venezuela. E quando ele chegou na Venezuela, os devotos brasileiros começaram a se agitar. Eu me lembro perfeitamente. Eu estava fazendo pós-graduação em Brasília nessa época. Tinha me formado em 74 e 75. Estava fazendo pós-graduação. Porque quando eu conheci o movimento, eu estava no fim da minha graduação. Então, não fiz como meu irmão e como muitos outros devotos fizeram, que simplesmente deram as costas para qualquer outra responsabilidade e entraram de cabeça para vender os livros, para participar de tudo. Alguns de vocês, inclusive, fizeram isso. Mas eu não fiz imediatamente, né? Então, eu estava no pós-graduação quando recebi uma mensagem de Lokachaksi, de São Paulo, um devoto muito antigo, um dos primeiros devotos do Brasil, e ele me dizia: Prabhupada está vindo. Muitos estão indo encontrar com ele na Venezuela, mas ele está vindo. Então, naturalmente, eu me preparei para isso. Mas, logo em seguida, o médico disse a ele que ele não devia fazer viagens longas. E ele não podia vir ao Brasil, era um desbravamento.
mas voltar para Miami era dar continuidade ao seu trabalho literário. Então ele preferiu voltar para Miami do que vir ao Brasil. E nesse momento de que ele desistiu de vir ao Brasil, é um momento histórico também, porque ele foi até o altar das deidades em Caracas, na Venezuela, e com lágrimas nos olhos, assim, se despediu das deidades e deu um nome para as deidades. Por quê? Porque são as deidades mais sul-americanas, mais ao sul da América, que foram instaladas naquele momento. Então, aí ele chamou essas deidades de Paramacaruna, que é a suprema misericórdia. Então, por quê? Porque a América Latina, com seu subdesenvolvimento, com suas ditaduras predominantes e tanto sofrimento que havia, tanta insegurança que havia naquele momento, então Prabhupada nos entregou, representando Caracas, Prabhupada e as deidades de Goranitai ali, Prabhupada nos recomendou a Goranitai Paramacaruna que cuidasse da gente, porque ele não podia vir. E voltou para Miami. E de lá ele seguiu, isso já era 75, ele teve mais 2 anos viajando ininterruptamente, perdendo peso e ficando muito, muito doente, sendo internado algumas vezes, saindo do hospital, voltando para a luta e traduzindo. Existem livros, existem vídeos que mostram como ele traduzia. Já na sua cama, quase que não se escutava. Inclusive, isso trouxe até problemas para os livros, porque ele falava tão baixo que o microfone do gravador na boca de Prabhupada, às vezes não reproduzia o som exato. Então, os devotos tinham que quebrar a cabeça para poder identificar o som, ouvir trilhões de vezes, masterizar aquela fita e depois fazer aquela fita ser analisada por peritos para poder saber que som é esse que foi emitido aqui, que palavra é essa. Tudo isso foi feito para produzir os nossos livros nessa fase final de Prabhupada. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Então assim, Prabhupada fez tudo isso pensando em nós. Ele pensava em nós aqui, Prema, Silvia, Sanat e todos vocês e todos nós. Espero que eu também esteja incluído nessa. Ele pensava em todos nós, assim. E ele nos recomendou as deidades. Ele deixou esses livros para todos nós. Nós devemos ler esses livros com disciplina. Devemos valorizar os temas que estão nesses livros, discutir entre nós, fazer reuniões e dizer, sabe o que eu li ontem? Eu li isso, isso e isso. E outro dizer, pois eu li também a mesma coisa. Estamos no mesmo Bhagavatam. Aí começa uma identificação, a amizade cresce e tudo mais. Conheço casos. Quando fomos comemorar o centenário de Prabhupada, minha irmã em Salvador é casada com um acadêmico que era o reitor de uma universidade estadual na Bahia, a UNEB. E Vititra, com a sua natureza desbravadora, foi até lá, o cunhado dele, né, e disse, quero um favor seu, nós estamos comemorando 100 anos de Prabhupada. E eu quero uma palestra na universidade. E eu quero que você fale sobre o Prabhupada. Aí ele disse, mas eu não sei nada de Prabhupada. Ele disse, aqui está, o Prabhupada Lilamrita, estude. Ele tinha uma biblioteca em casa, até hoje tem. Diminuiu bastante, agora é só um quarto. Eu fui lá esses dias. É só um quarto, ele tinha uma biblioteca. Então minha irmã me contou que dormia ao lado dele, que era o marido dela, e ele, lendo o Prabhupada Lilamrita, ele dizia, acorda aí para escutar isso, escuta isso agora. E ela acordava e ele falava e dizia assim, agora eu entendo seus irmãos. Ouvindo o que está aqui nesse livro, eu entendo a renúncia de seus irmãos. E ele desenvolveu um respeito por nós, uma consideração com Vititra. Então é um chamego, porque Vititra é muito comunicativo, né?
Então, ele desenvolveu por isso e fez a palestra. Depois, o Dayananda Maharaj veio e ele conseguiu uma palestra, fez uma mesa redonda com Hridayananda Maharaj, e ele falava Hridayananda Maharaj, e ele falava com a plateia da UNEB toda lá, e uma coisa bem bacana. Isso foi feito porque ele leu o Prabhupada Lilamrita, leu e conheceu o Prabhupada em sua intimidade. E eu estou contando algo da minha intimidade familiar, né? Então, todos os devotos têm esse tipo de experiência em algum aspecto na sua família, no seu meio ambiente, tudo. Todos têm. Mas eu estou contando porque é o que eu vi, né? O que eu vivi, o que a minha irmã me contou e tudo mais. E era num momento importante, o mundo inteiro tinha a comemoração, 1996. Prabhupada nasceu em 1886. Em 1996, já falecido, o movimento fez os 100 anos de Prabhupada. Publicou livros em edições especiais, fez todo tipo de coisa, assim, importante. Grandes festivais. Aqui no Nordeste foi feito o Padayatra, também por Vititra. Saindo de Vrajadama, o Padayatra é tradicional na Índia, que um carro de boi sai levando comida e livros, e o pregador vai ali falando com uma caixinha tipo essa, a bateria, ele vai lá falando e pregando nas vilas e entrando nas vilas. E Vititra fez isso de Caruaru a Campina Grande, com os bois vindo, caminhando, parando em cada vila, entraram numa igreja católica, o padre recebeu e permitiu que eles colocassem as deidades de Goranitai, que estavam também na mesa principal da igreja. E eles apresentaram, convidaram. O padre já conhecia um pouco e era uma pessoa muito caridosa, muito bondosa também, muito carismático. E o Padayatra, nesse ano aqui no Nordeste, distribuiu milhares e milhares de pratos de praçada, alimento espiritual. Os devotos cozinhavam e tudo. Você já estava? Eu acompanhei de longe, morava em Belém. Chandramukha Swami veio, participou e tudo. Eu vim também um pequeno pedaço. Purushotaya Swami, Rasananda veio. Deu matéria no jornal hoje. Fantástico também. Não, fantástico foi outra coisa. O movimento Hare Krishna é um movimento muito forte e muito respeitado. Eu digo pela nossa família. Érica é uma pessoa que ela evangeliza dentro do movimento, né? Nossa família é grande, tem de tudo, mas tem um respeito. É tanto que quando a gente se reúne na folia ou no freio, quando termina, agora vamos dançar o Hare Krishna, que é todo mundo. Então eu acho que o respeito é muito grande, como ela tem lá o quarto dela, a eternidade, né? Nem meu neto, que tem 2 anos, ele entra de sapato. Não, Débora disse que não pode mais, tira o sapato, ele entra. Quer dizer, realmente vai da pessoa, né, que transmite os conhecimentos dele e que faz com que as outras acreditem, né, também. É muito importante isso, né? Quem leva a mensagem, né? Pois é isso mesmo. Obrigado por tudo isso, viu? Tudo isso é muito significativo no nosso movimento. O mínimo que possamos fazer é muito significativo. Um livro que possamos dar a alguém pode despertar a espiritualidade nessa pessoa ou em outra pessoa que esse livro for parar na mão. Livro tem uma mágica nele. Às vezes ele passa por várias mãos até chegar na mão certa que vai trazer, que a mensagem vai ser definitivamente escutada e levada a sério. Então, assim, o nosso assim, Prabhupada trouxe os festivais, porque no Padeshamrita, no Bhakti Rasamrita Sindhu e no Néctar da Devoção, que é o resumo, se diz que
que devemos comemorar os festivais, seja com jejum, com preparações especiais, lendo tópicos especiais, fazendo algum tipo de austeridade ou algum tipo de caridade especial, devemos comemorar os festivais. E agora nós tivemos essa série de festivais. Começou com Balarama, o festival de Balarama Purnima. Purnima significa lua cheia. Então, Balarama Purnima. Depois, Janamastami. Jana significa nascimento. Ashtami significa oitavo. Então, Ashtami é oitavo dia do nascimento, o oitavo dia da lua, que corresponde ao nascimento de Krishna. Krishna Janmastami. Depois tivemos, no dia seguinte do Janmastami, tem o Vyasa Puja de Prabhupada, que é o dia em que Prabhupada veio a esse mundo. E que é no dia seguinte do aniversário de Krishna. O jejum é até meia-noite e no dia seguinte, às 4:30 da manhã, a gente já está cantando para Prabhupada. Então, se o jejum é meia-noite, a gente vai ter que limpar a cozinha até 2 horas, mais ou menos. E depois a gente tem que acordar às 4. Aí, aqui no Brasil, a gente, especialmente aqui na nossa região, no Nordeste, a gente reduziu o jejum do Janmastami para 7, 8 da noite. Então aí a gente faz assim para poder ficar socialmente mais participativo, né? Então aí a gente serve a praçada a esse horário, as pessoas vão dormir até 9, 10 horas, aí acordam cedinho já para comemorar o dia de Prabhupada. E o dia do aparecimento do mestre espiritual é considerado o evento mais bem-aventurado, o evento mais importante, mais bem-aventurado. Então, porque é ele quem traz. Imagine toda a austeridade que o Prabhupada fez, 2 infartos. Meu pai teve 4, eu me lembro, como era a agonia, todos nós adolescentes, e meu pai, de repente, né, de uma hora para outra, e meu pai sendo hospitalizado, correndo aquela coisa toda para dar atenção, e se salvou, não morreu de nenhum dos 4. E chegou aos 93 anos de idade. Então, assim, a gente sabe que Prabhupada passou por isso dentro de um navio, sem assistência nenhuma, tudo muito complexo. E depois encarou Boston, depois encarou Nova York, e encarou tudo, né? Encarou tantas entrevistas agressivas, ofensivas. Aí uma vez os devotos chegaram assim, revoltadíssimos, porque saiu uma reportagem no jornal falando mal do Hare Krishna. A Prabhupada viu que eles, jovens, estavam tão revoltados assim. Prabhupada pensou, eles podem se perder o entusiasmo com isso, né? Aí disse, não, peraí, vamos ver o aspecto positivo. Nesse texto, vamos contar quantas vezes a palavra Krishna está escrita. Aí começaram a contar, os devotos começaram a contar. Olha, aqui tem uma vez, aqui tem 2, 3, tantas vezes. Então não é tão ruim assim não. Publicou pelo menos aí 20 palavras Krishna. Tá bom, deixa. Tá bom. Vai ter um efeito. O santo nome tem esse poder. E esta era é propícia ao cantar dos santos nomes. Então tá bom. Prabhupada acalmou os devotos para eles não perderem o entusiasmo. Mara, só um segundo. O senhor falando aí Prabhupada, eu lembrando aqui, quando meu filho me deixou nesse mundo, eu comecei a fazer muitos questionamentos e tal mesmo. Quem me reergueu foi Prabhupada. O Márcio, meu irmão, ele ia todos os dias o Prabhupada virando cama. Até ele cansar, perder a voz e eu ficar com sono. Todos os dias ele ia, e eu ficava ansiosa para o Márcio chegar lá em casa. E foi assim que eu saí do buraco.
Prabhupada mesmo, né? O Veio entusiasmo dele, resgatar Prabhupada, você. ele me deu uma chacoalhada grande. Todo respeito ao Márcio, que foi um instrumento na mão de Prabhupada, né? Pois é. Então, Prabhupada tomou todas essas atitudes, essas iniciativas, e nós estamos aqui, não podemos falar, por exemplo, eu já fiquei velho para essas coisas, porque o Prabhupada tinha 70 e foi até 81. Então, não temos nenhuma queixa de saúde, porque o Prabhupada tinha muitos problemas de saúde. Não podemos falar nada, cansaço. Ele fazia tudo e 2 horas da manhã ele acordava e começava a traduzir. Traduzir esses livros que nós estudamos, que nós vemos, todos esses livros. Ele fazia isso, às 2 horas da manhã ele começava a traduzir. Então, esse período de festivais agora, que vai de Balarama, aí passa por Krishna, aí passa por Prabhupada, depois vem o Radhastami, que foi recentemente, hoje é o 3º dia do Radhastami em Vrajadama. Nós temos lá Radha e Govinda, que foram instaladas nos anos 80 por Prabhu Vititra, e estão lá sendo adoradas. E fizemos uma festa no dia de Radhastami com todas as preparações, todas as oferendas do almoço e tudo, todos os doces. Foi uma fartura imensa, tinha pouca gente, estava chovendo muito, os devotos se esbaldaram de comer Mahaprasada. Depois, no dia seguinte, aí nesse dia teve iniciações espirituais. No dia seguinte, que foi ontem, sábado, aí teve a Abhisheka da deidade também, mais Prasada, mais Kirtan, mais Bhajan. E o barquinho todo pronto para a gente passear com as deidades no lago. Mas a chuva intermitente não deu segurança, não fizemos isso, não passeamos com as deidades. Bom, é assim, nós comemoramos esses festivais para glorificar a Cristo. Nós não esperamos nada em troca. Nós não queremos absolutamente nada. Não queremos melhorar a saúde, não queremos melhorar a nossa condição intelectual, não queremos melhorar a nossa condição financeira, nada. Não queremos a proteção de nossos filhos ao fazer esses festivais. Nós queremos unicamente servir as orientações de Prabhupada, obedecer as orientações de Prabhupada e abrir as portas para que venham as pessoas. Em Vrajadama, com pouca gente no Radhastami, vieram alguns vizinhos, que são pessoas da região ali, agricultores e tudo. E também, além de se esbaldar, ainda levaram para casa bolo. O bolo tinha 3 andares, recheio de pêssego, recheio de morango e um chocolate de carob, que é alfarroba, né? E também muito bonito, feito também. Eu até fiz uma foto de tão bonito que estava o bolo. Fiz uma foto para mandar para o Tita, que não estava presente. Então, assim, nós fazemos isso para agradar as pessoas, para pregar, para dar às pessoas a Mahaprasada, para que essas pessoas tenham a chance de provar Mahaprasada e se purificar. Nós fazemos para os outros. Nós devemos pensar nos outros. Nós devemos pensar em Prabhupada. Nós devemos pensar em Srimati Radharani. E sabemos também, por estudar, que se nós fazemos isso, nós somos vistos por Krishna. Em geral, a gente quer ir ao templo para ver a deidade, ver Krishna. Mas a gente deve ter uma consciência tão elevada, tão humilde, que Krishna possa nos ver. Então, esses festivais são para isso, para a gente cozinhar. Jagni fez os doces, Rasagula, na receita original da Índia, como ele aprendeu lá no Gurukula.
E os burpees também estavam muito bons. Os burpees tem várias receitas de burpee, mas a rassagula estava exatamente como é lá. E fizeram matar paneer. Vocês já conhecem esse sabji? Matar paneer é feito com ervilhas frescas, só a semente da ervilha fresca. E o paneer, que é o queijo fresco também, está feito do leite cortado, né? Então, e ao molho de tomate com couve-flor dentro, coisas divinas. E quem não é vegetariano, quando sabe que nós somos vegetarianos, pergunta: vocês comem o quê? Salada de alface com tomate? Imagine, não sabem eles, esses banquetes de 108 preparações. Quantas preparações foram feitas? Em Janmashtami foram 130. Mais de 120, 130. É. E em Janmashtami, você sabe? Acho que 8, né? Mais. Umas 15, 16. Imagine. Teve do lado de um. Imagine, é um banquete. Tecnicamente, é um banquete de chefe mesmo, né? Banquete assim. E foi tudo isso feito, e a gente convida as pessoas, e a gente pede para as pessoas levarem para casa, e a gente faz questão que dê para todos os outros vizinhos também, e que falem de Krishna, falem das glórias de Krishna. Esse movimento Hare Krishna veio trazido por Prabhupada para ficar. Ele veio para ficar. Prabhupada já foi. Muitos discípulos de Prabhupada, que é a minha geração, já se foram. Tem muitos ainda, mas a grande maioria também já se foi. Eu sou dos mais jovens e dos iniciados mais recentes. Eu fui iniciado no ano que Prabhupada saiu do planeta. E tem gente iniciada em 66, alguns anos antes. 66 foi a primeira iniciação. E então nós fazemos tudo isso para que Krishna fique satisfeito com a gente e possa tirar os empecilhos, os obstáculos da nossa vida espiritual. E quando nós nos fixamos a nossa consciência em Krishna, presta atenção para a gente, ele é onipotente. Esse é um conceito comum às religiões mais ocidentais, é comum ao cristianismo, que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Não há conflito para nós que vemos da tradição judaica cristã, porque tanto o judaísmo como o cristianismo sabem disso. Então nós não temos conflito. Se agora estamos chegando com o Vaishnavismo dizendo Deus é onipotente, onipresente, onisciente, não pode trazer conflito para nós. O nome dele é Krishna. Aí a gente vai apresentar todas essas características que estamos apresentando e dizer: ore a Krishna, ore, glorifique a Krishna, agradeça a Krishna. Chegue a Krishna e diga toda a gratidão. Muito obrigado por toda essa oportunidade. Muito obrigado por ter trazido Prabhupada para o Ocidente. Muito obrigado pelos devotos que passaram antes e que produziram todos os livros que Prabhupada traduziu. Muito obrigado pelos cozinheiros que cozinham tão bem. Muito obrigado, Krishna. Essa atitude de gratidão vai perpetuar o movimento. Qualquer outro tipo de atitude não tem garantia de que o nosso movimento vai sobreviver. Mas a gratidão a Prabhupada, porque a gratidão vai despertar valores humanos muito refinados. Você se sente grato e instantaneamente você quer servir aquela pessoa, você quer agradar, você quer reciprocar com aquela pessoa o que aquela pessoa fez com você. Então é isso. Se nós agradecemos a Krishna, Krishna vai dizer: essa pessoa está entendendo a consciência de Krishna. Eu vou dar todas as facilidades para ela. O que ela precisa, quais são as necessidades dessa pessoa. Eu vou cuidar dessa pessoa pessoalmente. Eu vou cuidar dessa pessoa pessoalmente. Porque
eu sei as necessidades dela e eu vou favorecer as necessidades dela. Nós não devemos chegar com as nossas necessidades, com a lista das nossas necessidades. Eu preciso isso, eu quero isso, aquilo outro, olha, eu pedi, mas ainda não veio, não esqueça não. Isso não é Bhakti Yoga. Isso não é. Até é tolerável. É tolerável. Se a pessoa está demasiadamente aflita e está nessa situação, ela pode fazer isso, porque o Bhagavatam autoriza. No Bhagavatam nós vamos encontrar um verso que vai dizer Akama Sarvakama Va Moksha Kama Udaradi Tivrena Bhakti Yogena Yajeta Purusha Purana. Esse verso, que é muito conhecido, todos os devotos conhecem praticamente, esse verso vai dizer que se você é uma pessoa que não tem nenhum desejo à cama, ou se você é uma pessoa que tem todo tipo de desejo, sarva kama, ou se você tem desejo de liberação, de salvação, você quer se salvar desse mundo, não quer mais voltar aqui, nem quer ir para o inferno, você quer ir para o mundo espiritual, o Moksha Kami é esse. Se você tem um pouco de inteligência, o Dharadi, e sua inteligência está estimulada pelo conhecimento, o Dharadi significa inteligência atilada. Inteligência atilada significa isso, que sabe, que está focada, sabe o que quer. Então, se você tem um pouquinho de inteligência e ela está afiada, então se ocupe em Bhakti Yoga. Se ocupe em Bhakti Yoga e adore a pessoa suprema. Yajeta Purusha Para. Adore a pessoa suprema. Então, o Bhagavatam autoriza, não é o alto nível, mas se a pessoa está em desespero, mas normalmente a pessoa deve chegar em gratidão, no espírito de gratidão diante da pessoa suprema, sem chorar, sem lamentar as dores da vida, e chegar em gratidão. Muito obrigado, obrigado, Senhor. Conhecemos na poesia cristã, está cheio também de exemplos, né? Nas biografias cristãs também está cheio de exemplos de grandes mestres, grandes pessoas santas que também estimularam isso. Bem, acho até que me prolonguei, mas Tá bom. se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário. Quer falar uma coisa? Tem mais alguém? Tem alguém aí? Também? Tem bastante. Mas é sobre... Quando a gente lê o Srila Prabhupada de Lama, uma coisa que chama muita atenção, assim, prende muita atenção é a maneira cidadã como o Srila Prabhupada construiu todo esse movimento, né? Especialmente quando ele ainda não era assim, a pessoa famosa que ele se tornou, como ele se dirigia às pessoas, a maneira como ele planejava o que ele queria, onde ele queria chegar e tudo mais. Se eu poderia falar um pouco sobre isso também, porque... Você disse tudo, é isso mesmo. Se a gente lê o Prabhupada Lilamrita, a gente vai ver como o Prabhupada era cortês. Inclusive essa americana que eu falei, Sally, o nome dela, ela diz isso, uma pessoa amável. Ela se refere a Prabhupada como uma pessoa amável. Tem um vídeo dela falando, vocês podem ver, hoje ela já é uma senhora. Naquele momento ela é uma mãe de um menino de 1 ano, né? Uma jovem, então recém-casada. Hoje ela é uma senhora e os devotos entrevistaram ela e ela disse que ele era muito amável. Imagina, ela era uma americana. Na geladeira dela tinha tudo que Prabhupada não comia, que Prabhupada evitava. E ela disse, ele me ensinou a cozinhar comidas indianas para fazer para meu marido. Ele cozinhava, ele trouxe da Índia uma panela de 3 andares, que esquenta embaixo e o calor cozinha embaixo, no meio e em cima. E aí ele já saía com o almoço pronto na sua marmita, que era a panela também, né? Então,
ela aprendeu a cozinhar, ela disse que aprendeu a cozinhar, que Prabhupada, e ela rapidamente, se ele entrava na cozinha, rapidamente ele preparava o almoço dele. É isso. Então o Prabhupada era um cavalheiro. O Prabhupada era um cavalheiro, amável e um cavalheiro. Algumas vezes ele foi duro com algumas pessoas. Estava pensando agora, desculpa aí, Maharaj, estava pensando num texto que tem exatamente o que a gente vê, que ele é cortês, ele é civilizado, ele é educado, mas ele é firme e determinado. A palavra dele sai, porque a pessoa geralmente quando é firme em alguma coisa, pode parecer brutal, né? Pode parecer que está com grosseria, né? Mas ele era firme com suavidade nas palavras. Poeticamente se diz que é suave como uma rosa e duro como um raio. Né? Mas Prabhupada tratou algumas pessoas, às vezes, assim, com rispidez, em algumas discussões e tudo, para poder corrigir, mas ele nunca deixou a cortesia Hare Krishna, a cortesia que vem do Vaishnavismo. E é um exemplo para nós, né? Com a nossa santa ignorância, nós não conseguimos seguir todos os exemplos, mas é uma inspiração para nós nos corrigirmos e sermos pessoas amáveis desse jeito. Alguém quer fazer alguma pergunta? Mais? Gayatri? Estou agradecido. Ok, então vamos parar por aqui, tá bem? E dar continuidade ao programa. Você pode anunciar, por exemplo?